Vamos lá então, sexto ano, a nossa terceira e quarta atividades de História. Estaremos falando então nesse bloco de atividades sobre pré-história. Ainda continuaremos o mesmo conteúdo do bloco passado. Então estamos falando de pré-história, ok? Vamos lá então ao nosso conteúdo. Sobre pré-história, começaremos então falando sobre os grupos organizados e a agricultura. Vamos lá então? O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Vamos lembrar então que a agricultura é responsável pela sedentarização do homem, ou seja, ele vai parar de ser nômade, ficar andando de um lado para o outro para a sua sobrevivência e vai se fixar em um local apenas. Essa fixação dele vai se chamar sedentarização. Em vez de apenas caçar, ele vai aprender a criar. Em vez de apenas colher, apenas ir lá e apanhar a fruta, ele vai aprender a plantar também frutas e vegetais. Então, por isso, este contexto do desenvolvimento e domesticação de espécies de animais e vegetais é chamado da Revolução Neolítica. Vamos lembrar do conteúdo passado. Período Neolítico é o período da pedra polida, tá bom? Ou Revolução Agrícola. Uma das primeiras consequências da agricultura foi o crescimento populacional. Isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida de menos riscos e mais recursos alimentares. Então, quando eles param em um lugar, eles fixam moradia em um local, a população então começa a crescer. Há um inchaço populacional, ok? Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram a novas formas de organização da sociedade. As aldeias, muitas vezes, tiveram de se juntar para protegerem-se de ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio e ao cultivo da terra. Então, o que significa isso, professor? Quanto mais crescia aquela comunidade, mais protegidos eles estavam, mais proteção eles poderiam dar um para os outros, assim também eles poderiam dividir ainda mais as tarefas que estavam ali. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Professor, o que é organização política? É aquela organização ou divisão daqueles grupos que estão ali. Ou seja, a partir de agora não é mais todo mundo igual, nem todo mundo pode fazer a mesma coisa. Agora nós vamos organizar, nós vamos dizer o que você faz, o que aquele grupo faz e quem é responsável pelo quê, certo? Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que impunham sobre os demais, criando-se, assim, posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Muito bem, então, sexto ano.